Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez, temos o prazer de estar aqui falando um pouquinho sobre imigração com a nossa querida parceira Liz da Delome. Tudo bom, Liz? Tudo bem, é um prazer sempre participar aqui do seu canal. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Pessoal, elogia demais os vídeos que a gente faz, porque realmente é conteúdo de qualidade. E hoje eu estou super animado aí, porque a gente Eu também. vai começar um papo diferente, mas muito interessante. Nós vamos falar para vocês, pessoal, das profissões, né? Então a gente fez toda aquela série sobre o EB2, ah, entramos nos detalhes do visto, né? E hoje a Liz vai conversar com a gente na prática, tá? Como que o visto, o EB2, o NW, ele se relaciona com três profissões. Então é interessante, né, a gente ter esse tipo de discussão, até para você que está pensando em fazer um processo migratório, né, baseado nesse tipo de aplicação do EB2NW, você está preparado, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar aqui no canal, né, Al, é a importância de você ter um cliente que tenha um mínimo, né, de entendimento da matéria, até para ele poder preparar a documentação dele e apresentar para o advogado, né? As pessoas às vezes esquecem que o papel do advogado é um papel muito mais estratégico, né? É juntar aquela documentação e fazer aquilo fazer sentido, né? Linkar os pontos, fazer as conexões desses pontos, né, dos argumentos, mas é claro, a evidência tem que ser apresentada pelo próprio cliente, né? Exato. E nós, como advogados, a gente também não vai entender tudo de todas as áreas, não é isso, né? A gente vai trabalhar em conjunto com esse cliente para tentar construir a melhor argumentação possível para justificar esse National Interest Waiver, tá? Muito bom, exatamente. E às vezes, pessoal, vocês acham, não, talvez isso não seja interessante. É sempre importante você reunir tudo que você puder. Está relacionado ao seu trabalho, à sua atividade, né, a essa profissão que você vai abordar na sua petição. Então, traz, e aí, de novo, como a Alice falou, ela vai olhar aquilo e vai falar, poxa, dá para a gente trabalhar com isso, com isso, com isso, com isso, e aí reúne tudo para colocar no seu processo. Então tá, joia. Liz, é legal isso daqui, e eu fico muito feliz de fazer esses vídeos até mais práticos, porque eu, pessoalmente, falei com um amigo meu, tá? Depois eu vou mandar esse vídeo para ele assistir, mas eu falei com ele, e eu falei, porque na época que eu tinha visto isso, vocês tinham acabado de aprovar o Green Card para um piloto, e eu falei, aqui, vai lá, cara, vem que tá na hora, aqui, ó. E realmente ele se interessou bastante. Então, primeira profissão que a gente vai falar hoje é o piloto comercial. Exato. Não, e uma ótima notícia para os pilotos aí que estão chegando. Os últimos 2 pilotos foram aprovados em 6 meses, tá? Uau. Aqui com a Delome. Os últimos 2 a gente recebeu essas 2 aprovações nas últimas 2 semanas e o caso foi analisado, né, os 140 em 6 meses. Agora eles vão, né, cada um devidamente, né, dependendo se estiver aqui nos Estados Unidos, for fazer o ajuste, vai esperar o ajuste de status. Quem estiver fora dos Estados Unidos vai esperar a fase consular. Mas esse tempo é um tempo recorde para análise dos 140, tá? Então é algo bem positivo. Muito bom, muito bom. Aos poucos, pós-pandemia aí, as coisas vão entrando no seu eixo. E outra, né, a demanda, né, Liz? A gente tem uma demanda para pilotos aqui nos Estados Unidos absurda. Então, realmente, eu acho que isso é bastante favorável, né? Então, vamos lá. Como que funciona o EB2NW para o piloto comercial? Então, vamos lá. A primeira coisa, né, até puxando esse gancho do que você falou da demanda de pilotos nos Estados Unidos, né, algo que os pilotos, quando chegam até o escritório e falam, não, eu quero fazer o EB2NW, tem demanda de piloto nos Estados Unidos, muitos deles pensam que por si só essa demanda já vai né, resultar numa aprovação assim, imediata. O que não é verdade. Não é tá? verdade. Inclusive, existe uma crítica muito grande por parte da imigração nesse ponto de você justificar o interesse nacional apenas através de um shortage, através de uma demanda, né, de profissionais da sua área. Por si só, você sozinho como profissional, e essa é a grande crítica,
você não vai conseguir endereçar, né, essa falta de pilotos que existe no mercado. Então, o que a gente tem que tentar pensar aqui juntos, né, e argumentar, né, juntar, como eu falei, os pontos. Como que você, um profissional da sua área, um profissional distinto na sua área, você pode causar um impacto mais abrangente na sua indústria, ao ponto, por exemplo, de ajudar a endereçar ou aliviar essa demanda que existe nessa falta de profissionais na sua área nos Estados Unidos. Então, você vai usar sempre, né, isso eu gosto muito de falar também para todos os clientes que estão fazendo o processo com a gente usa muito do seu passado, do que você já fez, dos benefícios que você já gerou, que você já causou, para justificar projeções futuras. A gente não pode chegar aqui e prometer para a imigração que você vai fazer e acontecer se você, né, em alguma área, se você não tem experiência naquela área. Certo. Então, é interessante falando dos pilotos, né, quando você começar a apresentação, eu vou começar a falar desses pontos, o que a gente está buscando realmente num piloto que chega até o escritório e fala, olha, eu tenho esse currículo, esse aqui é o meu background, eu sou elegível para um EB2NW, né, na opinião de vocês, e lembrando que assim, gente, você pode ser elegível até para outros escritórios e não ser para a gente, porque normalmente a gente não pega realmente casos que a gente não acredita. Então, um caso que é muito fraco, eu não pego, entendeu? Perfeito. Mesmo que a pessoa queira correr o risco, eu não pego, porque eu acredito que tem que ter um mínimo de mérito para a gente poder apresentar isso, senão fica ruim, tanto para a pessoa que vai ter um risco tremendo, quanto para o escritório. Para o escritório certo. Não é vantajoso a gente correr esse risco. Então, assim, quando eu pego um caso, eu sou a maior interessada de ver esse caso aprovado, tá? Então, isso é muito importante a gente pensar. Não é porque eu te recusei, né, o nosso escritório recusou o seu currículo, que você não pode chegar em outro escritório até conseguir fazer um processo. Mas a gente tem um filtro, sim, um pouco mais selecionado, porque é a nossa preocupação conseguir apresentar um material de qualidade. E aí, tão importante esse vídeo que a gente está fazendo, né, Al? Para mostrar assim, como que você, né, cliente, pode juntar essas evidências, e pode até mesmo que hoje, dia 25 de janeiro de 2022, você pode não estar elegível de repente, né, ou não ter um processo tão forte de EB2, mas se você, né, fazendo o seu trabalho, aos pouquinhos, estudando, reunindo certificados, reunindo experiências, daqui a alguns anos você pode se tornar elegível. Então, assim, nada é um não, né, permanente. Definitivo, então, assim, né? Exatamente. Você pode continuar construindo sua carreira para mais adiante tentar, tá? Perfeito. Ótimo. Então, perfeito. Então, falando de piloto comercial, a primeira coisa que a gente tem aqui, horas de voo, né? A primeira característica importante. Começando entre 5.000 e 6.000, a partir de 8.000 é um número bom. Isso, exatamente. Você quer compartilhar a tela para mostrar a apresentação? De repente o pessoal tendo, né, o visual acompanha até melhor. Então, o que acontece? Né, até fazendo essa introdução enquanto você junta aí a apresentação. Quando um piloto envia um currículo, está interessado em fazer esse processo de EB2NW, é importante, sim, ele ter um número mínimo de horas. Claro que esse número mínimo de horas, gente, ele não é analisado isoladamente de outros fatores que a gente vai falar aqui. É tudo o conjunto da obra, tá? Mas a gente pensa, né, que um número razoável para um piloto que tem um pouco menos de experiência seria entre 5 e 6 mil horas de voo. Um piloto que já tem uma experiência um pouco maior, como comandante, por exemplo, a partir de 8.000 horas seria um número bom de horas, tá? Então, isso é um dos fatores que a gente gosta de analisar. Até coloquei ali embaixo, né, experiência como comandante, também é importante, né, porque o piloto, ele começa a carreira como copiloto, normalmente, né, que a gente chama de first officer. Então, se ele tiver algo a mais, que seria essa experiência como comandante, também é algo interessante de se considerar, tá? Excelente. Outra coisa que a gente gosta de ver muito, né, mesmo que a pessoa, por exemplo, não tenha um curso superior na área de ciências aeronáuticas, né, existe um bacharelado no Brasil, muitos dos nossos clientes são, inclusive, bacharelados da PUC do Rio Grande do Sul, em ciências aeronáuticas. Só que, por conta de algo que aconteceu, né, no passado, a gente acabou criando uma estratégia aqui no escritório em relação
aos pilotos que possuem esse bacharelado. Por quê? Esse bacharelado ele é de 3 anos. Para você conseguir a equivalência a um bacharelado nos Estados Unidos, esse bacharelado tem que ter um mínimo de 4 anos. Entendi. Só que alguns pilotos conseguiram fazer equivalência ao bachelor's degree, né, em aviation, com uma empresa específica que eu não vou falar o nome aqui, mas depois eu posso passar para vocês. E aí a gente instruiu alguns pilotos de tentarem essa Academic Evaluation, fazendo essa equivalência com bacharelado. Só que, independente de apresentar isso, a gente não deixa de apresentar as evidências também do Exceptional Ability, porque caso não seja aceito aquele bacharelado de 3 anos, a gente está indo, né, com um plano B, digamos assim, Perfeito. que a gente sabe que é bem estruturado, tá bom? Perfeito, perfeito. Outra coisa, e aí é interessante, né, até voltando um pouquinho, não precisa ser o bacharel em ciências aeronáuticas especificamente, tá? Pode ser outro bacharelado para você se encaixar na categoria do Advanced Degree, claro, seguidos dos 5 anos, mínimo de 5 anos de experiência na ocupação, que a ocupação seria, né, como piloto, tá bom? Ótimo. Algo muito interessante a gente pensar também, e aí que entra a questão de um impacto mais abrangente, essa experiência como instrutor de voo. Se você tem uma experiência como instrutor de voo, você está contribuindo para disseminar o conhecimento na sua área. Então, você está contribuindo para a educação de novos pilotos, você está contribuindo também para atrair novos pilotos para a indústria, tá? Então, isso é algo que a gente pode aí já aumentar um pouco a abrangência do que você vai fazer e pode aumentar o nosso, né, melhorar o nosso argumento em relação ao impacto que você vai causar. Perfeito. Então, isso é uma coisa que a gente gosta de verificar bastante. Muitos dos pilotos, né, já deram instrução em voo, já deram instrução teórica também, né, em escolas de aviação ou em alguma companhia aérea. Então, a gente usa todos esses tipos de evidência. Ótimo. Se esse instrutor, por exemplo, usou também algum material que ele mesmo desenvolveu, né, e que foi adotado pela escola ou pela companhia aérea para instruir outros pilotos no ramo, também é interessante a gente pensar, né, sempre que alguém do ramo, outros profissionais, uma empresa, etc., esteja usando algo que você ajudou a criar, é um ponto positivo para o seu processo. Isso aqui eu não estou falando só para a área, né, gente, da aviação, pode ser para qualquer área, mas como a gente está falando de piloto, né, a gente vai focar um pouco nisso hoje, tá? Perfeito. Algo que a gente gosta de ver também, experiência como checador de voo, né? Esse esse checador de voo, normalmente ele faz um voo com outro piloto para avaliar, se esse piloto ele pode assumir o comando da aeronave, né? Então, normalmente é um voo teste, né? Que realmente aquele outro piloto está sendo avaliado. Isso aí é uma experiência a mais também, que é legal se você puder incluir no processo. Ótimo. Né? E aí, como eu falei, essa participação na elaboração de manuais, e aí não precisam ser manuais apenas de escolas de voo, mas vamos supor que alguma companhia aérea está elaborando ali um material, né, um manual, em relação a algum procedimento, né, que está implementando, e você participou daquilo, você deu alguma contribuição, né, você trouxe algum conhecimento, por exemplo, né, de padronização de procedimentos de segurança, né, operação de voo. Então, isso pode ser interessante, mesmo que você não assine o manual. Se você assinou o manual, maravilhoso. Melhor ainda. É um ponto positivo. Inclusive, teve até um cliente um cliente nosso que foi super divertido o que aconteceu, porque ele assinou o manual com o apelido dele, não assinou com o nome dele. Então apareceu o apelido, eu falei, meu Deus, a imigração vai ver o apelido desse homem. E era um apelido super engraçado, mas enfim, deu certo. Foi aprovado. Mas mesmo que você não tenha assinado o manual, né, Al, a gente gosta de usar, por exemplo, as cartas de recomendação para fazer esse link com você. Então, perfeito. De repente, uma pessoa dando um parecer falando que você ajudou na elaboração daquele material, né, daquele manual, e mesmo que seu nome não apareça ali, a gente consegue fazer o link com você, entendeu? O que é importante também. Muito bom. Cargos de liderança ou gerência, né? A gente falou aqui naquele nosso vídeo que a gente falou muito de quais documentos você pode apresentar no EB2, isso falando de uma maneira geral, mas todas as áreas, né? Todas as profissões, se a gente pensar em cargos de liderança, mostrar que você tinha uma responsabilidade a mais, né? Você gerir equipes, por exemplo, então Perfeito. Isso também é legal. Se você puder sempre quantificar quantas pessoas estavam, né, supervisionadas por você, abaixo de você, também é legal. Então, isso de repente é um dado bacana de você incluir no seu currículo.
incluir nas cartas de recomendação, por exemplo. Tudo que você puder quantificar, eu acho interessante, porque é mais o argumento que a gente está tendo. Legal, tá? legal. Outra coisa que eu adoro também explorar, né, é o convite para fazer voos em ponte aérea, né? Ponte aérea no Brasil, né, foi estabelecido lá pela ANAC, que apenas pilotos que são convidados, parece que você passa um teste, não sei exatamente isso, depois vocês até me corrijam, mas não é qualquer piloto que pode fazer um voo, por exemplo, Congonhas-Santos Dumont, porque esses aeroportos foram considerados aeroportos que, né, exigem um certo conhecimento um pouco mais específico, são aeroportos que estão em regiões, por exemplo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, eu que sou do Rio de Janeiro, né, a gente sabe muito bem, é um aeroporto maravilhoso se chegar, Baía de Guanabara, Pão de Açúcar, mas para a pessoa que está pousando ali, a pista é muito curta, é uma pista que é do lado de uma baía, então é do lado do mar, entendeu? Então, é interessante você explorar isso, você que é piloto, de repente, você não vê a importância do que você faz ali no seu dia a dia, mas para uma pessoa que é de fora, que não é da área, né, é algo que você pode mostrar a sua importância, né, a importância do conhecimento que você tem para poder efetuar aquele tipo de operação. Então, pensar em aeroportos, né, que de repente estão em regiões de difícil acesso, a gente pegou um piloto que fazia muito voo na Escandinávia, então uma região muito montanhosa e tudo mais. Então, tente explorar esses pontos. Legal. E é o que eu falo, assim, às vezes as pessoas, como eu tinha falado, têm uma visão muito simplista, né, muito básica, né, que elas fazem, não, mas eu só faço o básico, Liz. Não, você não faz o básico. Ninguém faz o básico aqui. A gente tem que parar e, de repente, pensar um pouco melhor como é que é o nosso dia a dia de trabalho. Eu chego num avião, o que eu faço dentro daquele avião, né, antes de, né, decolar, para assegurar, né, que eu estou fazendo, que eu estou tomando as providências corretas, estou efetuando o procedimento correto para garantir que aquele voo vai chegar em segurança, por exemplo, entendeu? Que tipo de ações você tem? Então, são fatos que você pode usar no seu processo e que vão enriquecer o caso, entendeu? Ótimo. E isso aqui, né, todos esses pontos que a gente está falando aqui também não limitam aquele fato que eu sempre gosto de trazer para vocês, que é o seguinte, por mais que a gente, né, tenha a concepção de que para o mercado de trabalho a gente apresentar um currículo objetivo é a melhor opção, para esse tipo de processo é um outro tipo de currículo que a gente precisa. É um currículo que esteja rico em detalhes. Então, se você for listar, por exemplo, uma licença sua como piloto, escreve o que significa aquilo, que licença é aquela, né? Uma pessoa que não é da área, e certamente o oficial não vai ser da área da aviação, ele precisa entender o que é aquilo ali. Se você colocar em códigos que só pessoas da sua área entendem, esse oficial ele não vai entender, né? Então, por isso que eu sempre dou força para você deixar aquilo máximo, né, o mais explicativo possível para uma pessoa leiga. Isso com certeza vai ser um ponto positivo para você, tá? Muito bom, perfeito. Então, basicamente isso, e a gente vai listar aqui no próximo slide quais são os documentos que vocês podem, né, pensar para pilotos que estão querendo fazer o processo de EB2NW. Então, assim, certificados de curso, né, claro que a gente sempre usa a parte de cursos, e aí a gente está falando, gente, de cursos que são relacionados à área, tá? Não tem nada a ver, por exemplo, você pegar um curso de inglês, um curso de informática para a área da aviação. Tem que ser cursos relacionados a essa área. Tá? Perfeito. As licenças, como eu tinha falado, né, e aí tentar, né, colocar no papel o que significa aquela licença, qual a importância de ter aquela licença, né? Realmente, às vezes as pessoas querem vir para cá e não se dão conta que várias profissões exigem licença. Por mais que a gente esteja fazendo a parte migratória, a migração pode virar e falar, tá bom, você quer ser piloto? Como é que você vai ser piloto nos Estados Unidos se você não tem licença para operar uma aeronave? Entendi. Entendeu? Então, claro que você não precisa estar com aquilo pronto, mas você tem que mostrar que você está dando os passos para conseguir, né, aquela licença. Perfeito, tá bom? Entendido. Manuais de equipamentos ou procedimentos que você ajudou a desenvolver, né, como eu tinha falado, é importante a gente colocar isso no processo, tá? Ainda que não seja um manual completo, né, obviamente às vezes pode ficar um custo muito alto para você traduzir, mas colocar a capa, o sumário do manual, o capítulo que você ajudou a desenvolver, entendeu? Tudo isso pode ser algo interessante. E também pode até ser um manual, como eu não coloquei aqui, mas pode ser um manual que você, de repente, criou para dar instrução teórica numa escola de aviação, vamos supor. Então, poderia ser esse tipo de manual também.
Relatórios de desempenho e performance. Alguns pilotos apresentaram isso para a gente, né? Às vezes a companhia aérea faz um relatório lá de tempos em tempos para falar como é que está sendo a performance desse piloto. E também eles têm, por exemplo, outra coisa que poderia se aplicar a esse ponto, quando o piloto ele dá a instrução, ele avalia os alunos da escola. Então, se você tiver essas avaliações dos alunos, isso também é interessante você colocar. Se você tiver o dado, por exemplo, de quantos alunos participaram nas aulas, nas classes que você deu na escola de instrução, né, ou quantas horas de voo, né, de instrução em voo você deu. Então, esse é um dado importante. Você poderia conseguir, por exemplo, uma declaração dessa escola, né, dizendo ali, fulano deu tantas aulas em 2 anos na escola tal, e cada classe, né, de alunos tinha, sei lá, 15 alunos, entendeu? Então, tudo que a gente puder quantificar, né, é legal para a gente poder até fazer projeções no processo na hora que a gente precisa falar do futuro, tá bom? Legal. Filiação e associações do meio. Isso aí é sempre interessante fazer, é um critério, né, do exceptionability, mas que a gente também usa para justificar o NW, para falar que a pessoa está envolvida realmente na área dela, né? Tem planos de melhora, né, de otimização da área dela. Então, se você puder se filiar a alguma associação, é sempre interessante. Eu dou força para as pessoas se filiarem a associações que sejam ou americanas ou internacionais, mas, se eu não me engano, o Sindicato dos Pilotos no Brasil, ele é filiado a uma entidade internacional no meio da aviação. Então, a gente tem usado isso bastante, tem dado certo, tá? Não existe essa limitação, é só porque, assim, se você fosse filiar hoje e não tem nenhuma filiação, eu sempre dou força para ser internacional, ou pelo menos americana, tá? Perfeito. Se você já tiver a sua, né, associação, se você já for membro de alguma associação, aí você envia para a gente vê se é interessante manter só aquela, ou se a gente vai atrás de mais alguma, tá bom? Ok, ótimo. Esse ponto eu gosto muito de falar. Materiais publicados sobre alguma iniciativa, né, que você teve na empresa que você trabalhou, saiu algo na mídia sobre algo que você fez, que você implementou, que você desenvolveu, ou alguma intercorrência que você passou durante sua carreira, né? A gente estava conversando ontem, inclusive, na equipe, que teve um piloto nosso que logo no começo da carreira, ele era super jovem, se eu não me engano, ele não era nem comandante ainda, e ele estava fazendo instrução em voo com outro piloto, e ele teve que pousar o avião, porque deu um problema no motor, ele pousou no meio de uma avenida super busy em São Paulo, e não bateu em nada, parece que parou um ônibus na frente dele, ele parou assim atrás do ônibus com o avião, ninguém se machucou, o cara foi assim, uma coisa surreal, e saiu muito material na mídia na época, né? Então a gente pôde usar isso. Claro que assim, gente, não é todo piloto que vai ter passado um acontecimento, né, fatídico desse, não é isso também. Mas se tiver, por exemplo, você ajudou a desenvolver algum procedimento de segurança que foi implementado na linha aérea que você trabalha e saiu uma notícia sobre aquilo. Mesmo que não fale seu nome, pega aquela notícia que é algo a mais para mostrar que você deu uma contribuição que foi reconhecida. Como é que a gente vai fazer o link com você? Através de outras evidências no processo. Uma declaração de emprego, uma carta de recomendação, tá? Ótimo. Então, o argumento você deixa aqui para o escritório. Você só traga a documentação. Traga o material. E outra coisa, gente, as pessoas às vezes ficam com medo ou com vergonha ou acham que não é relevante você abrir o jogo com o seu advogado. Eu sempre gosto de encorajar as pessoas, porque se você não fala sobre o que você fez, se você não tem aquela conversa inicial, né, comigo, quando você entra no escritório, ou com o seu próprio advogado, né, não vou limitar aqui a quem está sendo atendido pelo meu escritório, é interessante você abrir para o seu advogado as suas perguntas, as suas dúvidas, ver o que você acha relevante, o que não acha, mas pergunte, porque pode ser que você esteja escondendo algo que vai ser relevante para o seu processo, entendeu? Muitas vezes a gente aqui conversando e até tentando, né, elaborar mais a estratégia de algum caso, fazendo algum documento, a gente teve ideias porque a pessoa abriu, assim, uma informação que ela não tinha dado antes, entendeu? Então, isso acabou enriquecendo o processo. E nunca é tarde. Às vezes a gente está aqui no 45 do segundo tempo e surge uma ideia, e a gente não deixa de colocar, porque
aquela ideia, às vezes, pode fazer toda a diferença no seu caso, tá? Então é importante sempre a gente estar em comunicação, e isso aqui acaba sendo um trabalho conjunto, né? Esse tipo de processo do EB2NW, ele não é um processo de você preencher formulário e enviar, não é isso. Existe toda uma história por trás, né? E muitos clientes até gostam de falar isso, né, Al? Quando eles veem o processo montado, eles ficam até emocionados. Nossa, eu nem sabia que eu tinha feito tanta coisa. Eu nem sabia que a minha história de carreira era uma história tão bacana, uma história que você repleta, conseguiu... né, Exatamente. de documentos, de coisas que eu fiz. Então, isso é legal. A gente falou bastante sobre isso nos vídeos, né? Inclusive, pessoal, quem ainda não assistiu a série sobre o EB2, nós vamos deixar aqui em cima no card para vocês o link, para dar uma conferida lá, que realmente ficou bastante rico. E eu lembro muito bem da Liz falando sobre isso, né? Que realmente contar uma história, realmente reunir tudo aquilo, né? E ligar esses pontos aí. Então, é bem bacana mesmo. Com certeza. Então, a gente falou dos certificados de participação em eventos. Na verdade, um ponto antes, esses reconhecimentos como prêmios, certificados ou até e-mails de elogio, o que acontece, né? E isso até falando por experiência nossa. Quando a gente vai conversar com os pilotos, eles falam, olha, Liz, o meio da aviação é um meio onde o seu trabalho é muito dificilmente reconhecido. A gente faz muito e a gente não existe assim um prêmio, um certificado de reconhecimento que a companhia que você trabalha te dá. Então, isso é uma coisa que eles falam até com muito pesar, com muita tristeza, assim. Então, para esse tipo de situação, né, não é toda indústria que vai ter algo mais formal, como um prêmio, um reconhecimento mais amplo, mas tentar buscar maneiras alternativas de você mostrar o reconhecimento do seu trabalho. Alguns têm, por exemplo, uma carta de referência, que é diferente da carta que o escritório vai elaborar de recomendação, tá, gente? É uma carta mais simples, uma carta de recomendação, digamos assim, padrão, né, do que vocês conhecem por carta de recomendação. Mas isso já é um outro ponto que a gente pode agregar. Um e-mail, de repente, elogiando, ou essas avaliações aí de performance que de vez em quando algumas companhias fazem, isso aí é bacana também. Então, tentar pensar nesse tipo de coisa. Uma vez fazendo uma reunião, eu gosto de contar as histórias, né? Uma vez eu acho fazendo... que o pessoal adora isso, viu, Liz? Vou até tirar bom. a apresentação aqui por enquanto. Eu acho que o pessoal gosta disso, e isso que eu acho muito legal nessa série, o pessoal se relaciona, né? Exato. Então é muito bacana esses causos que você vou contar os conta causos. Uma vez a gente conversando, batendo papo com o cliente, porque a reunião inicial estratégica que a gente faz quando o cliente entra no escritório é uma reunião para a gente assim, não ter nenhum compromisso, né, ali muito justo, e poder explorar a história desse cliente. Então a gente vai perguntar assim, conte-me a sua história, e aí deixa o cliente falar, e a gente vai fazendo perguntas ali para identificar alguns pontos que a gente pode usar para enriquecer o caso. Legal. E aí, conversando com esse cliente, chegou nessa parte de perguntar se ele tinha algum reconhecimento, algum elogio que ele recebeu no trabalho. Aí ele, não, nunca tive. Aí falou exatamente isso que eu te falei, porque na área da aviação, né, o nosso trabalho não é reconhecido, é até muito chato, porque eu estou há muitos anos na carreira, 20 anos, não sei o quê. Aí eu falei, fulano, joga seu nome no Google, assim, vê se aparece alguma coisa, algum material publicado sobre alguma coisa que você fez. Ele jogou lá o nome dele completo no Google, e por incrível que pareça, ele encontrou, assim, ao vivo e a cores na reunião, um reconhecimento da FAA, aqui dos Estados Unidos, citando o nome dele por uma operação que ele fez, eu não sei se era o transporte de alguma aeronave, né, da Europa para os Estados Unidos, se eu não me engano era isso, e a FAA reconhecendo ele, citando o nome dele. Então assim, foi algo super inusitado que a gente conseguiu encontrar ali na hora. Então, né, você vê que nunca é tarde para a gente ali estar procurando alguma coisa sobre a gente mesmo. As pessoas são mais especiais do que elas pensam, né? Muito mais, muito mais. E o brasileiro normalmente é muito modesto, né? É verdade, assim, ele não vê a qualificação que realmente, né, ele possui. É verdade. E aí, voltando ali, a gente fala, você até tinha falado, né, certificado de participação de eventos, você participou de eventos na área, isso aí é até um pouco menos comum na área da aviação, né? O trabalho do piloto, ele é muito operacional, ele é muito no dia a dia, sai um pouco da esfera acadêmica, né, ou de eventos, etc. Mas pode ser que um ou outro tenha. E com comunicações com potenciais empregadores, né?
Antigamente, eu até limitava esses empregadores a empregadores nos Estados Unidos, que é sempre mais interessante você mostrar que empresas americanas estão interessadas em você. Mas como a área da aviação, né, é uma área que existe demanda de profissionais no mundo inteiro, talvez é até interessante você mostrar, né, se você não tiver um interesse de uma empresa americana em você, mas tiver um interesse de uma empresa na Ásia, por exemplo, no seu trabalho, um convite para trabalhar, uma job offer de uma companhia aérea, né, te chamando, qualquer coisa nesse sentido é interessante. Ou você, né, se você estiver fazendo algum processo seletivo, né, e você receber algum convite para participar de uma entrevista ou qualquer coisa assim, você colocar aquela troca de e-mails, né? Legal. Lembrando, gente, que muita gente me pergunta, Lisa, tem conversa no WhatsApp, eu tenho conversa no WhatsApp, gente, por mais que hoje em dia até, né, juridicamente falando, pode ser usado como uma evidência num processo, para a gente fica algo muito informal, é algo muito difícil, né, da gente provar a veracidade. Então, assim, é muito melhor você ter um e-mail que aparece data, aparece destinatário, né, o remetente, você ter algo mais formalizado do que uma mera conversa do WhatsApp, entendeu? Perfeito. Então, até de outras áreas, né, me falam, Liz, eu fiz uma negociação, mas foi pelo telefone. Peça para a pessoa que você negociou, né, colocar aquilo formalizado por e-mail para a gente poder usar no processo, entendeu? Então, pensar em maneiras de fazer isso. Com tá certeza, bom? com certeza. E só falando assim, né, no geral, a gente tem gostado bastante de trabalhar com os pilotos, tá? Por mais, né, que você veja assim que o processo do piloto ele é um processo um pouco diferente dos outros, porque tem pontos muito específicos da própria indústria, né? Vou dar um exemplo. Muitos dos pilotos, eles não conseguem a declaração de emprego que a gente tanto conversou aqui nos moldes que esse tipo de processo exige. Por exemplo, a declaração de emprego, gente, que a imigração exige para você comprovar a sua experiência de trabalho, ela precisa ter data, ela precisa ter o nome da empresa, ela precisa ter o seu cargo, as suas atividades, o período completo de início e de término, ou seja, a data tem que estar dia, mês e ano, né, do dia, mês e ano tal, até o dia, mês e ano tal, tem que ter a assinatura, o nome e o cargo da pessoa que está assinando. Foi uma gerente de RH? Foi um supervisor? Se você me apresenta uma carta, que não é nesse padrão, em outro tipo de caso, pode ser que a imigração bata... tem mais um detalhe. Essa carta tem que estar dizendo a carga horária, né? Ou pelo menos que o seu trabalho foi full time, tá? Tem que dizer full time basis ou período integral. Se não tiver nesse padrão e for de outras áreas, que não área, né, da aviação, você certamente vai ter um problema no seu processo para provar sua experiência de trabalho, né, a nível, né, de Advanced Degree ou Exceptional Ability. Porque a imigração exige que você prove a sua experiência nesses padrões. Perfeito. Na área da aviação, qual é o problema que acontece? Nenhum piloto pode trabalhar full-time, que seria 35 horas semanais, né? Eles têm um limite, eu não sei quanto é nos Estados Unidos, mas eu acho que no Brasil são 1.000 horas de voo por ano, se eu não me engano, existe esse limite. Então, não tem como você colocar full-time ou 35 horas semanais. Às vezes, muitos deles, por exemplo, trabalharam para a Avianca, né? E a Avianca faliu. Eles têm declarações de emprego que são antigas, e aí não vão ter todas as informações que a gente precisa. Então, a gente tem, nesses casos, sim, enviado as declarações que eles conseguem, né? Sempre, claro, a gente vai tentar adequar ao máximo para o parâmetro da imigração, mas a gente tem flexibilizado um pouco e temos explicado essas questões para a imigração e tem tido, né, uma resposta bem positiva. Então, você que não conseguiu atender aí essa questão das declarações, não se preocupe, porque se você for piloto, existe uma flexibilização por conta dessas peculiaridades da sua área, tá bom? Perfeito, ótimo. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo também, a gente ainda não acabou, mas estamos acabando, mas eu vou deixar aqui embaixo o contato da Liz, tá? Então a gente já tem vários vídeos com a Liz aqui no canal, ela é da Delome, é o nosso parceiro oficial aqui no Conquistando a América. Sempre que a gente vai falar de visto, de imigração, de qualquer coisa legal, a gente conta com a presença da Liz aqui. Então, eu vou deixar o e-mail aqui, porque se você tem alguma dúvida, se você quer conversar um pouco sobre a sua experiência, o seu background, e saber se isso pode se enquadrar,
né, numa possibilidade de visto, bate um papinho com eles, que eles vão te orientar. E vai ter mais profissão, é isso? Nós vamos falar sobre mais profissões? Vamos, eu estava pensando muito na área da saúde, quando a gente, né, começou a conversar, que eu acho que muita gente da área da saúde também procura e existe uma dúvida muito grande a respeito da documentação, então pode ser uma área bacana da gente falar aqui. Legal, profissões. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos pedir duas coisas para vocês. Primeira, você curta e comente esse vídeo aqui com a sua área de atuação. O que você faz? Você é um engenheiro, você é um enfermeiro, você é um médico, um advogado? Coloca aqui nos comentários qual é a sua atuação. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar aqui no perfil do Instagram da Delome, tá? Nós vamos deixar aqui embaixo direitinho para vocês seguirem. E você vai lá na última postagem e vai falar: "Oi, Liz, eu vim aqui do vídeo lá do CA e eu sou uma enfermeira, eu sou um engenheiro, não sei o quê", porque daí a gente vai reunir as mais comentadas e a gente vai trazer aqui para vocês para o próximo vídeo sobre as profissões. Com certeza, acho que essa série vai ser ótima, vai ficar grande para a gente tentar aí falar do máximo de, né, profissões possíveis, porque realmente não existe um limite de profissão para esse tipo de processo, que é o mais interessante, né? Muito bom, excelente. Liz, mais uma vez, obrigado pela sua presença, por esse bate-papo aqui. Na verdade, um vídeo virou uma aula, né? Mas eu acho que o pessoal adorou, porque, de novo, eles podem se relacionar, né, com a sua profissão e tudo mais. E, de novo, fiquem ligados, porque logo, logo tem mais profissão nesse bate-papo com a Liz. Tá bom? Com certeza. Liz, obrigado. Obrigada a você. Até o próximo. Tchau, tchau.